Se por acaso você traiu a sua namorada, o seu namorado, aceitou o troco errado, mesmo percebendo, você ajudou num ato bonito de caridade, se você podia ter levado vantagem, você não levou vantagem. Baseado nas atitudes que vocês tomaram hoje, o que vocês acham que vai acontecer com vocês? Se vocês pensarem, já sabe o que Jesus falou, há tanto tempo que eu estou contigo, Felipe, e ainda não me conhece? Vai alegar ignorância, Felipe? Vai falar que não sabia? Quantas palestras vocês já assistiram? A missa vale o mesmo que palestra? Há um caminho e ele é traçado pelo comportamento que nós temos. E quando lhe perguntarem, quando vai chegar o planeta regenerador? Responda sem medo, para mim, ele já chegou. Hoje recebemos o nosso amigo Tato Save de Bauru. Bem-vindo, Tato, novamente. Boa noite a todos. Que alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Uma casa que sempre recebe tanto carinho, tantos amigos que tenho aqui. Agradeço de coração esses momentos bons que sempre passamos juntos, viu? Eu tenho uma pergunta logo a fazer para vocês. Eu não sei, que cidade que é mais quente, Bauru ou Jaú, hein? Bauru, né? Ou Jaú? Não importa, porque parece que depois de um certo nível de calor, a gente já está incomodado. Então, a gente gosta muito de reclamar de qualquer coisa, né? E às vezes esquecemos que são fases que a vida passa e que precisamos entender, suportar e encarar as realidades, as verdades. Eu, no sábado passado, assisti uma palestra do Arthur Valadares. Ele fez lá em Pederneiras. E eu, junto com a Thaís e com a Aninha, fomos lá. Assistimos lá no Amigos do Bem, grandes amigos que também temos lá. E eu falei, puxa vida, o Arthur é o cara mesmo, meu. Que palestra boa que ele faz, como a gente fica envolvido. E eu pensei, puxa, por que eu me senti assim, tão envolvido? O que eu gostei tanto da palestra? O pensamento que ele desenvolveu foi um pensamento muito lógico, porque ele pegou várias passagens de Jesus. Cada uma tinha uma história, um exemplo. Mas, no fundo, a mesma mensagem se retirava daquelas belas passagens. E essa situação, ele conseguiu depois aplicar em nossas vidas. Colocar para nós uma maneira, uma relação de viver melhor com aquela realidade de 2000 anos atrás para a nossa realidade atual. Porque as leis são imortais, não precisam e não vão mudar, porque são perfeitas. E então eu falei, puxa, eu gostaria de fazer uma palestra assim também, tentar associar ensinamentos das passagens de Jesus entre si, que não são das mesmas lições, uma que seja de uma cura, outra que seja de algum modo, mas que se retire a mesma mensagem. E eu, estudando e pedindo, acho que consegui fazer algo, talvez não próximo, mas com a mesma intenção de que o Arthur fez. E eu comecei então a relembrar de uma passagem que meu pai sempre lia comigo e com meu irmão, e que ele dizia com muita clareza das explicações, e essa eu percebia que ele ficava assim um pouco até com receio de contrariar algumas afirmações que recebemos de que alguns de nós podem ser condenados pela eternidade, e que haveria a possibilidade de a gente se desviar de um caminho e nunca mais conseguir voltar porque não teríamos mais tempo. E esta passagem mostra que Jesus afirma, isso não tem perigo de acontecer. Todos nós, mesmo que erremos, teremos chance, mas depende de nós mudar e melhorar. A passagem está em João, no capítulo 13, e ela começa assim. Jesus está afirmando aos discípulos, aos seus íntimos amigos, o próprio desencarne. E vejam uma coisa ao lerem o Evangelho, ao estudarem a Bíblia, que uma coisa é você ver Jesus ensinando as multidões, e outra é você ver o Mestre assim, se derretendo para os discípulos. O amor, o carinho com que você trata aquele próximo. Não é que você gosta mais. Eu não posso afirmar que Jesus gostava mais de João do que de um homem que ele encontrou uma única vez.
ou de Pedro em relação a algum outro, mas sim de que havia um tratamento íntimo, um ensinamento mais claro para que ele se aprendesse. E ele disse assim: amigos, caríssimos, por um pouco apenas ainda estarei com vocês. Vocês vão me procurar. E como eu já disse aos judeus, digo agora também a vós. Por isso que parece assim, eu já falei para eles, mas agora eu vou falar especialmente para vocês. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Então, Jesus vai morrer, ele vai desencarnar. Muitos dos discípulos vão procurar por Jesus e nesta procura não encontrarão, porque eu vou estar num lugar que vocês não podem estar. Simão Pedro, graças a Deus, se incomodou com essa afirmação e perguntou: Senhor, para onde vais que não podemos segui-lo? Qualquer pessoa que acredita, percebe que Jesus mostra-nos igualdade, mostra justiça, mostra que o Pai nos ama igualmente. Mas na hora de ir embora, ele vai para um lugar que a gente não pode ir. E ele estava falando para os diretos dele, para aqueles mais íntimos. Poxa, se os caras não vão poder ir, o que a gente está fazendo aqui? Não tem por que querer se Pedro, se João não poderiam ir. E Jesus respondeu-lhe: Pedro, não pode seguir-me agora aonde vou, mas poderá seguir-me mais tarde. Alguma coisa, então, numa fração de tempo vai mudar para que alguma possibilidade se crie e os meninos possam entrar e ir lá com Jesus. Pedro então lhe diz: por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Oba, Pedro percebeu, não falta nada para mim. Eu estou já fazendo tudo o que dá para fazer. Eu morro pela causa. Se precisar, a vida não vale mais do que a causa, ela pode ser perdida. Será mesmo, Pedro? Morre mesmo pela causa? Morre por Jesus? Aquela pessoa lá, como que pode fazer uma coisa dessa? Onde já se viu? Será que a gente no lugar dela não faria pior? Então ele fala assim: Pedro, daria sua vida por mim? Ainda hoje, Pedro, você me negará 3 vezes. Antes do galo cantar 3 vezes. Ele afirma que até o pôr do sol já vai ter a situação, e eu sei que vai acontecer e você não vai ter peito para encarar. Só um atalho nessa história. Pedro chora muito sentido depois que ele nega Jesus. No filme relatado, alguns filmes evangélicos, mas em especial ali do Mel Gibson, Jesus já com um olho só lança um olhar para Pedro tão, ao mesmo tempo, forte, não de censura, mas de confirmação. Pedro fica tão triste e chora muito. Eu penso que se pudéssemos parar no tempo, ir lá e falar: Pedro, eu estou com um reloginho aqui, ó, eu volto o tempo se você quiser. Quer que eu volte para te dar chance outra vez de não negar mais Jesus? Pode voltar. Ele nega outra vez. Não é arrependimento em si ali, é falta da coragem de perceber: eu não estou pronto, não posso realmente ir junto do mestre ainda. Então Jesus continua: Pedro, não perturba o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se não fosse assim, eu já teria dito. Isso é muito claro, esse diálogo íntimo. Quando você está falando para uma pessoa: já teria te falado. Você acha que se o papai ou a mamãe já não teria feito? Você acha que a sua mãe gosta de você sofrendo? É uma relação que, assim, eu estou te falando uma coisa, Pedro, e é óbvio que eu teria falado se fosse diferente. Presta atenção, Pedro. Ele continua então: eu vou na frente preparar o lugar, e quando eu for e o lugar estiver preparado, eu retornarei, eu os tomarei para mim mesmo, a fim de que lá onde eu estiver, vós também estejais. É magnífica essa conversa, cara. Pensa num trecho bíblico ou do evangelho que é power. E para onde vou? Conheces o caminho, diz Jesus.
Tomé, olha que legal, olha os caras que estavam ali. Já bateu papo com Pedro. Tomé na mesa. Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Aí Jesus fala uma frase imortal. Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por este caminho. Felipe então lhe diz, mais um top de linha. Leonardo da Vinci gostava muito de Felipe. Se vocês assistirem, ouvirem a pintura da Santa Ceia, a cabeça do apóstolo mais baixa, no nível mesmo de altura do quadro, é a de Judas, como se fosse assim, o discípulo mais traidor em si. A cabeça do discípulo mais elevada era de Felipe. Para Leonardo, esse apóstolo foi o que revelou mais verdades sobre Jesus. Então, continuando, ele fala, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, isso nos bastará. Cara, eu imagino que o Felipe não devia ter falado isso para Jesus, porque ele vai te responder uma coisa bonita e forte e profunda. Ele diz assim, há tanto tempo que eu estou contigo, Felipe, e ainda não me conhece? Mas eu não estou falando do Senhor, estou perguntando do Pai. Então Jesus era Deus? Não. Eu, Felipe, estou agindo exatamente de acordo com o que Deus quer que eu faça. Ele não quer que eu saia curando todo mundo. Ele não quer que eu faça isso ou que eu faça aquilo. Eu estou tendo o comportamento do Pai. Eu comungo com Ele. Eu sou fiel à causa, não por pressão, mas por natural existência, por natural desejo, coincidindo com a minha vontade. Então, se Felipe pergunta, mostra-nos o Pai, ele fala, tanto tempo, Felipe, já há quase 3 anos, e você não conhece ainda? Ele deixa muito claro, quem me vê, Felipe, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu te digo, Felipe, não as digo por mim mesmo, mas o meu Pai, o Pai, não tem pronome aqui, o Pai, que permanece em mim, realiza as suas obras. Creia-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. E acaba a conversa. Por isso parece, quando Jesus encarna, o Pai continua nele e ele continua no Pai. Quando ele desencarna e não tem mais barreira física, ele retorna à casa junto do Pai. Porque não tem o que diferenciar. Se eu vibro de uma outra maneira, fico na vibração daqueles da mesma frequência. Ao não vibrar mais, vou para junto daqueles que vibram mais elevado. Aqui entre vocês tem muitas pessoas encarnadas com grande espiritualidade, grande elevação. Um entre vós é o maior. Não dá para saber, porque da matéria física que vocês estão encarnados, há uma limitação. Por mais bons pensamentos que tenham, e o mais inferior dentre todos nós, mais imperfeito, mantém-se junto. Por isso Jesus andava, dormia na casa de um, dormia na casa do outro, porque a barreira física do corpo o prendia. Mas com a separação, a libertação, volta-se para o lugar propício, típico que vamos viver. E por sinal, só um detalhe que o Gustavo me chamou a atenção, eu fiquei mais feliz. Tive um ato normal de gentileza de ceder o lugar a uma senhora que chegou e estava sentando e cederia mesmo. Ele falou, ela foi aluna do Edgar Armond. Vocês sabem quem é Edgar Armond? Ele escreveu a trilogia, dentre elas uma, ou muito mais, mas uma dessa trilogia, Os Exilados da Capela. Uma obra lindíssima, importantíssima. Então eu estou honrado de ter cedido lugar a uma aluna de Edgar Armond. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um plá para ela. É um só no 3. Não é mais de uma. Para não virar bagunça, tá bom? Fala assim, ó, 1 ainda não está valendo. 2, no 3 a gente plá, no ritmo. 1, 2. Ainda assim, você não tem uns atrasados. Mas toda a homenagem e gratidão a Edgar e as suas alunas e seus sucessores aí. Essa passagem de Jesus, que eu quero linkar com outras, é o seguinte. Eu sei que vocês estão trilhando um caminho. Não é o caminho de estrada de Bauru a Jaú, não é um caminho que vai nos levar a um congresso, não é o caminho que leva à casa da minha namorada, não é um caminho.
é um comportamento que me faz agir de um modo. Esse caminho, ele fala, como não sabes o caminho? Eu sou o caminho. O que quer dizer? Eu sou o comportamento. Eu sou o modo como faz para chegar lá. Uma pessoa, então, que está entrevada ou mora num lugar que não tem como sair e não trilha nenhum caminho físico, obrigatoriamente não adiantou nada numa encarnação, porque não, nada a ver. Não é caminho de caminhar, é caminho de pensamento, de mente, de atitude. E é esse o motivo de eu fazer a palestra. Que a gente em janeiro tenha passado de branco, não tem problema, eu também passei. Sem medo, não vou chamar na frente, nem pedir uma palma. Mas quem passou de branco o Réveillon? Pode levantar a mão sem dó, não é possível que só isso passou. A grande mão. Quem passou de amarelo? Os que querem dinheiro aí, ó. Eu passei de branco com uma fitinha amarela, com um detalhezinho ali, para que não falta nada, né? Não tem problema. Não tem problema, mas muda. Em si, esse ato exterior não muda. E quem no aniversário, ontem, por exemplo, aniversário do Henrique, corta o bolo de baixo para cima. Essa é todo mundo. Faz o pedido cortando. Se nem quiser ter bolo, não tem problema. Se não quiser cortar com a mão direita, se não quiser cortar com a mão esquerda, se não quiser cortar de baixo para cima, se não quiser comer o bolo, não tem problema. Mas a mudança do caminho, da trajetória, precisa acontecer. Se vocês estão trilhando um caminho, eu faço a pergunta. Baseado nas atitudes que vocês tiveram hoje, se brigou feio com a mãe porque ela insistiu um pouco mais para você comer antes de sair, como é o meu caso. Não por brigar, por receber a insistência. Se por acaso você traiu a sua namorada, o seu namorado, se por acaso você aceitou o troco errado, mesmo percebendo, se você ajudou num ato bonito de caridade, se você podia ter levado vantagem e ninguém estava te observando e você não levou vantagem, baseado nas atitudes que vocês tomaram hoje, o que vocês acham que vai acontecer com vocês? Que caminho vai dar essa escolha? Que consequência tem alguém que rouba? Que consequência tem alguém que comete coisas ilegais, como desrespeitar a saúde usando droga ou coisa desse tipo? Quem fuma direto para valer, escolheu uma trajetória, um caminho que possivelmente não vai dar em bom resultado. Se vocês pensarem um pouquinho, já sabe o que Jesus falou. Há tanto tempo que eu estou contigo, Felipe, e ainda não me conhece? Vai alegar ignorância, Felipe? Vai falar que não sabia? Quantas palestras vocês assistiram? Quantas palestras a gente precisa para ter branco a alma? Não é contado assim? Quantas missas? A missa vale o mesmo que palestra? A minha palestra ela passa um pouco do tempo. Vale mais do que uma palestra que foi certinha no tempo? A mudança não precisa vir de palestras que ouviram. Vem de uma decisão de voltar para o caminho certo. O caminho é uma reta. E você às vezes desvia um pouquinho para cá, desvia um pouquinho para lá, anda um pouco no caminho, vai para lá, mas este é o caminho. Quanto mais desvia, mais atrasa a viagem, porque tem que retomar do mesmo ponto. Mas aqui a passagem que Jesus disse e deixa claro é essa. Há um caminho e ele é traçado pelo comportamento que nós temos. Fenelon, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que a grande proposta oferecida pela doutrina espírita é de ordem moral. É a moral que precisa mudar. E o que é moral? É o comportamento da ética. Todo mundo sabe que você não deve pegar o que não lhe pertence. Isso é ética. Mas a moral quer dizer, você rouba ou não? Pode saber que um político, um ladrão com mão armada, qualquer pessoa que se apropria, um que fez um furto, ele sabe
que aquilo tem dono, que deve prejudicar alguém, mas mesmo assim ele faz. Então nunca você pode dizer que ele não tem ética, não. Todo mundo tem ética. Pode até ser antiético, mas ele tem um conceito do que pode ou não pode. Quer saber? O que vale é se é comportamental, bom, a moral que ele tem, a manifestação desta ética. Então, primeiro é mudar o comportamento, é mudar a moral. É mesmo com vontade de fazer, mas sabe que não deve não fazer. Pensar que se aquilo que você fez, alguém ficar sabendo da tua intimidade, ficaria triste. Se o que você fez pode contar para sua mãe, para sua esposa, para os filhos, pode, então é coisa boa. A menos que seja uma festa surpresa para eles, aí não pode contar. Fora a festa surpresa, tem que poder contar. Então tudo que você faz quando ninguém está te vendo é bom. Ninguém encarnado, vamos dizer, né? Porque tem uma legião de testemunho, uma nuvem de gente com a gente o tempo todo. Então, vamos ficar bem claro. Todo mundo erra. Eu sei que erra. A gente erra às vezes sem saber que estava errado. Erra querendo acertar. Mas vamos parar de errar quando percebeu que já não pode mais fazer isso. A mudança de comportamento tem que acontecer primeiro, antes da mudança mental. Não dá para parar de fumar sem primeiro fazer força. Fazer força, puta que vontade de fumar, meu, que eu fui mexer com isso, mas eu não vou, vai passando e daqui a pouco não tem mais a vontade íntima. Mas primeiro, que vontade íntima seria desejo, precisa se esforçar. Conseguindo essa mudança, você muda um comportamento. Pelo menos nesse quesito, você volta um pouquinho para a trajetória. Olha que bonita a explicação de Jesus quando ele fala de uma passagem linkada com outra que são diferentes e para mim tem todo sentido. Um detalhe importante nessa questão do errar, todo mundo erra. Todo mundo erra, é verdade. Mas eu vou fazer um pedido a vocês neste ano. Não vale mais marcar hora para errar. Só vale errar sem hora marcada. Como assim? Amanhã, depois do almoço, ele foi viajar. Já dá para fazer o que eu estou pensando. Amanhã, tal hora, ele já chegou de viagem. Amanhã o patrão vai fazer tal coisa. Amanhã, tal hora, hoje, tal hora. Não pode premeditar o erro. Senão, não adianta o que eu vou pedir quando a gente erra sem premeditar. Sem premeditar, o que seria? Você chegou na sua casa cansado, um pouco estressado, e de repente algum dos filhos, a esposa ou o marido, falou de um jeito também que poderia ter sido mais inteligente, tanto um quanto o outro. E você já respondeu super grosseiro, cara. Você pegou muito pesado. Ai, cara, o arrependimento vem até mais naturalmente, ou pelo menos vem. Se aconteceu isso, vocês erraram, sem marcar a hora, vai lá e pede desculpa. Não vale criar desculpa. A desculpa é importante. Desculpa ou perdão, vamos dizer, mas peça de coração. Eu errei e não tinha marcado hora para fazer isso. Estava um calor, já é quente, eu cheguei, eu não vi, você desculpa, eu não vou fazer mais. E tenta não fazer mais. E quem recebeu a ofensa e, portanto, agora recebe o pedido de desculpa, dá o pedido de desculpa, aceita, não fala mais nada. Não precisa subir mais em cima da pessoa, porque o ato de humildade já é um rebaixamento. Mostra pequeneza fazer uma coisa que você quer subir em cima do outro. Talvez até para mostrar que você provar que você não faz, quando quem precisa provar não prova, não precisa provar nada. Porque quem fala que faz, não faz, viu? Quem faz, não fala que faz. Quem é, não fala que é. Porque aconteceu uma história que João contou pra gente, de uma mulher que de repente foi capturada em flagrante adultério. Adultério. A pessoa é casada, mas tem relacionamento íntimo com outro homem. Coisa que ninguém faz hoje.
mas ela foi pega, colocada no meio de uma galera doida para jogar pedra. Não era só porque não gostava da mulher, muitos ele nem conheciam, é porque gosta da violência. Como o Renato Russo fala, a violência é tão fascinante, meu. Eu tenho um amigo, o professor Alberto Consolaro, ele é espírita, ele escreve no Jornal da Cidade de Bauru, e ele fala, eu escrevo o texto, eu só não posso dar o título. Por quê? Porque os meus títulos não atraem. Tem que entrar a palavra sexo, tem que entrar a palavra violência, tem que entrar a palavra adultério, treta, intriga. Não se passa coisas boas na TV porque a gente não liga. A gente não assiste. Mas briga, adultério, temas de novela, é o que passa. É porque interessa. Então, é muito importante, quando ele comenta que ele vai escrever um texto sobre, sei lá, relacionamento de jovens, ele não pode falar amor sincero, não, tem que ser sexo entre adolescentes. É assim que chama a atenção, porque o Jesus estava lá e coloca uma mulher e aquela galera fascinada por um apedrejamento, fica ali na loucura, e Jesus é colocado numa situação saia justa, meu. Porque a lei do Moisés manda apedrejar. Jesus já tinha falado por aí que tinha que perdoar e que não era para apedrejar. O que devemos fazer, Senhor? Tem um exemplo típico. A mulher foi pega em adultério. Obedeço ao Senhor ou obedeço a Moisés? Essa que foi a questão. E Jesus, aguardando um pouco, sem falar nada, diz no texto, escrevendo com o dedo no chão, imagino que escrevendo algumas coisas que alguns liam e mostrava que o mestre sabia da intimidade de cada um, fez a pergunta clássica: quem entre vocês não tem pecado algum, pode jogar. Se alguém tiver pecado, já está descumprindo a lei de Moisés, porque aquele que comete adultério não comete sozinho. Não vi alguém cometer adultério sozinho. Se a sua mulher vê-se entrando num motel, chega lá e abrir, se estiver deitado na cama tirando um cochilo, não dá briga, acredito. Você pode falar, amor, estava muito calor, vim aqui, o ar-condicionado quebrou, vim aqui usar esse ar-condicionado. Mas se tiver alguém ali, configura um problema. Então bem claro fica, quem não tem pode jogar. Foram embora, e agora que começa a parte interessante. Ele pergunta assim, mulher, então erguendo-se Jesus lhe disse à mulher, mulher, onde estão aqueles que iriam te condenar? Ela diz, se foram, Senhor. Cara, que pergunta de Jesus, hein? Estou vendo que foram. Mas... Aí ele fala, mas ninguém te condenou? Não, Senhor. E aí ele diz, então, nem eu te condeno. Mas daqui em diante, minha querida, não peca mais, para não acontecer pior. Esse para não acontecer pior não tem exatamente nesta passagem, mas é clássica em várias passagens, nós já vamos ver uma outra, que Jesus diz isso. Mas o pensamento aqui é perfeito. Eu sei que você errou. Você só não foi apedrejada porque todo mundo tem a consciência culpada. E eu, como puro, consigo falar dentro da mente de cada um. Porque eu imagino que se eu estivesse lá, voltando com aquela maquininha do tempo que eu ofereci ao Pedro, encontrasse Jesus, ele fala, Jesus, eu acho tão bonita essa passagem da mulher adúltera. É aquela ali, né? Deixa eu falar. Como que é a frase que você falou mesmo? Você fala bem alto assim, ó. Quem dentre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Deixa comigo. Os caras vão ver. E falasse com toda a minha vontade. Cara, mas seria um apedrejamento tão cruel. Por quê? Porque eu não tenho moral alguma para falar, para pedir, ou para fazer a gente reconhecer e cair em si. Cara, eu não tenho direito de falar isso de ninguém. Eu não posso acusar ninguém assim. Ele está no caminho desviado, deixa que cometa. Eu vou dar o exemplo de ficar no meu caminho. Eu vou continuar trilhando para encontrar logo esse lugar que tanto queremos, que Jesus prometeu, que eu vou também por aqui. E eu vou usar o exemplo. Agora, se ele está falando, deixa que faça.
O Emmanuel nunca autorizou o Chico Xavier a criticar ninguém. Há uma passagem logo de manhã que o Chico passou a madrugada trabalhando e ele chegou e numa manhã indo tomar café, sem ter dormido, viu 3 homens jogando bilhar num bar, tipo 7 da manhã, 6 da manhã. E ele pensou, poxa vida, tanto trabalho essa noite, tão cansado, esses amigos aqui já cedo, fumando, bebendo. E o Emmanuel repreende severamente. Chico, você conhece a história de cada um? Você sabe se por acaso eles não estão de férias e passaram aqui só para terminar do trabalho como guarda noturno, chegar em casa com o pão que ainda não está pronto? Você pensou alguma possibilidade dessa, Chico? E o Chico fala, entendi, Emmanuel, não vou falar mais nada. Deixa quieto. Todas as críticas que se fazia ao Chico Xavier, severas críticas, duríssimas críticas, cruéis críticas, ele não falava nada, fazia oração. Vamos trabalhar, Emmanuel, vamos trabalhar, Chico. Se estão falando da vida de vocês, se falaram da vida de vocês, se magoaram o coração, continua trabalhando. Faz o bem, mas não desvia o caminho para tentar vingar, para tentar provar, provar tudo bem, provar dentro da honestidade. Hoje no meu consultório, no último cliente atendendo, um homem que trabalha na polícia, cara, estou chateado, um amigo meu está meio envolvido, por quê? Ele desconfiou que a mulher estava o adulterando, o traindo, desconfiou o dia que seria, pegou uma .40, não sei quanto que isso significa, mas deve ser uma coisa nervosa, e foi lá. E o cara estava lá, cara. Meu, se você sabe que o cara está lá, nem vai. Olha para tua esposa. Lança um olhar de tristeza que já vai estar no seu coração. Vira e vem embora, cara. Ou bate uma foto. É muito melhor do que dar um tiro, como ele deu. E aí? Puta confusão, deu um monte de tiro, acertou na canela do cara, o cara está respondendo o processo por crime premeditado. Vai, confusão. Poxa, eu sei que muitas coisas desviam a gente do caminho, convidam, te provocam, mas não caia nessa. Vai em frente. Vai em frente. Uma vez eu estava saindo de carro, nem é esse exemplo de caminho, mas dá para entender. E a minha rua é a Capitão Gomes Duarte, é perto do Tausch, é movimento pra caramba. Agora tem um estacionamento lá que vai piorar. Então, para entrar, eu fico esperando o pessoal passar aqui, entro. A hora que vou sair, também às vezes o cara vira na Rio Branco, não dá, ele tem que parar um pouco. E uma pessoa, talvez, estava muito estressada, mas deu aquela buzinada que é chato de levar. Dá uma delícia. Pá! Nossa, cara, será que não tinha ninguém? Poxa, eu saí da frente, assim, a pessoa passou e Deus fechou o sinal da Capitão. Ah, beleza. Cara, quando você faz um negócio desse, você está doido para não olhar na cara da pessoa. Cara, eu fui até devagar, mas o sinal demora para abrir. E eu fui com vontade de abrir. Eu parei do lado, o vidro abaixou, pessoa dura ali. Oi? Dou-lhe a palavra. Moço, você me desculpa, eu não vi seu carro. Puxa, é tão difícil sair da minha casa. Eu também, já menti pela maldade. Estou indo correndo, ver meu filhinho que não está bem. Ele não está bem. O moleque dava saúde maravilhosa. Mas a imperfeição que quer machucar o coração do outro, né? Tudo bem, você desculpa eu também. Oh, maravilha. Consegui que ela melhorasse a vibração. Eu também estou com a cabeça muito quente. Não, fique tranquila. Vai com Deus. Se precisasse eu falasse, tem alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Que é o golpe de misericórdia. Mas aí a pessoa... Mas se você chegar, cara, e brigar... não faz isso. Menos é mais. O que será que o Chico faria se ele estivesse saindo da garagem? O Chico nem dirigia, mas... O que será que João Batista, que Jesus faria? Você se sente melhor, dou minha palavra. Você não se sente melhor de virar gritaria. Porque tem pessoas, cara, que voltam com essa mágoa para casa ou chegam no trabalho e precisam contar para alguém da fechada que levou. E esse alguém, se não ficar do lado dela, ela fica brava mais ainda. Meu, você acredita que um cara, não sei o quê...
Pois é, cara, o trânsito está complicado. Deixa isso para lá, toma uma água fresca aqui. Porque se você não desabafar e não provar que aquela criatura estava... Você desviou o caminho por pouco, cara, por ter um pouquinho, um teste de nada e a gente já caiu. Uma vez, meu pai que me ensinou isso. Meu pai gosta de carro antigo, tem um Landau. E a gente estava indo numa exposição de Bauru, Gran Expo. Não tem lugar para parar Landau lá, meu. Tem que ir de moto para Expo. Uber hoje, delícia, Uber, viva Uber, cara. Eu oro aos uberistas todo dia. Ele parou num lugar assim, aparentemente dá para parar um carro normal, mas o Landau é um carro comprido, cara. Pensa no carro comprido. Aí ele para e desce para olhar, para ver se estava na garagem. Meu pai é um dos caras mais educados que eu já vi. Minha mãe nem tanto, mas meu pai é. Para não falar, lógico que seu pai está falando, então tive que falar da minha mãe. Aí ele parou, olhou assim, cara, tinha um senhor lá, com o braço cruzado, e diz que cruza o braço é sinal de defensiva. Assim como é que eu vou sair de casa? Puta, de cara. Pô, senhor, desculpa, eu não queria ter incomodado. Eu vim até olhar, mas eu já vou tirar imediatamente. Não, porque um carrão de luxo desse, tão bonito, né? Pode parar aí, nem vou sair. Brigou à toa, senhor. Aí fizemos lá um trabalho, ele sofreu um acidente. Mentira. Pô, não foi esse trabalho. Não fizemos nada. Mas voltamos para casa ali, e ele falou, não encrenca não. Não briga, não faça, por quê? Não vale a pena, não tem jeito. É a única chance. Pede desculpa, porque não estava com hora marcada para errar. Então, Jesus fala, vai embora, mulher. Não peque mais. Para não acontecer coisa pior. Volta logo para esse caminho de fidelidade. Porque não é o pior ser apedrejado outra vez. Não. Pode que aquela mulher com medo não foi. Mas se ela fica continuando a cometer crimes mais bem-sucedida, o pior vem numa encarnação depois. A vibração ruim do pensamento que está... Esse é o pior. E esse pior, muitas vezes, é o melhor porque nos leva a uma condição de melhor comportamento. E a expressão do hebraico que nos ensina é techuvá. Hoje a Thaís falou, que título põe na palestra? Eu ponho techuvá. O que é techuvá? Techuvá é uma palavra hebraica, muito usada por João Batista, que significa voltar para o caminho. Arrepender-se. Possui 3 significados diferentes, dependendo do modo como usado, eles são entrelaçados. O primeiro denota retorno, volta. Uma volta a Deus e a sua lei, a sua vontade. Então, shuv do hebraico é voltar. Quando Jesus fala que era necessário que volte Elias, shuv Eliá, volte Elias. Shuv nefesh, a volta do espírito. Shuv é a origem da palavra. Techuvá é o retorno ao caminho, volta para o caminho. Um segundo significado, virar-se em direção a alguma coisa, ou seja, tomar um rumo diferente na vida. Não fazer mais esse tipo de situação. Se você viu o papai com câncer, não fuma mais você, meu. Você é jovem ainda. Se você viu uma pessoa sofrendo um acidente por ter dirigido embriagado, não dirija embriagado e faz oração para que o bom espírito desvie do caminho de alguém que está dirigindo embriagado. Quando eu faço oração, e é quase certo que sempre em estrada fazemos, eu peço por mim e por todos que estão na estrada cruzando comigo. Porque se eu estiver lá e eu quero entrar no meio da pista e não tiver como sair, ele bate de frente comigo. E por que ele entraria? Porque está embriagado, porque está com muito sono. Então, se tiver alguém na estrada assim, eu peço para o Senhor, me dê uma vontade de usar o banheiro, me dê uma vontade de tomar um café, me faz alguma coisa para me desviar deste comportamento, porque quero estar conectado, sintonizado. É o pedido. Então, veja o exemplo do outro. O ser humano, ele tem uma característica diferente dos animais. Ele aprende muito rápido. Um erro quase sempre já basta. Se ele não queria fazer um negócio e se deu mal, quase sempre não faz. É que ele faz porque está com muita vontade de repetir, porque gosta da sensação, porque quer fazer. E o terceiro significado significa resposta. Uma reação a um chamado, que significa estar atendendo a uma voz interna. Quando Jesus conta a passagem do filho pródigo,
E aquela expressão que foi traduzida como, e o menino cai em si. Não vou mais ficar aqui. Poxa, na casa do meu pai tem pão, na casa do meu pai tem lugar para dormir, todo mundo lá se alimenta, pelo menos carne de vez em quando tem. Eu que sou filho, estou aqui, caiu em si. Eu vou voltar para casa. Techuvá, caia em si, retorne para o caminho. Vamos repetir, todo mundo erra. Se você errou e está brigado, pede desculpa, Fala, eu não quero mais brigar. Vamos fazer as pazes, vai. É um esforço, é uma demonstração de que você quer seguir um caminho que é estreito e que é difícil. E que se errou, não tem outra alternativa. Se errou com hora marcada, cuidado, porque pode acontecer o pior daqui a pouco. Mas se errou sem hora marcada, tem uma chance. Perdoa a pessoa e a si mesmo. Todo mundo erra, não se preocupa, nós somos criados para aprender e o erro ensina muito. Quando você toma sol sem protetor e arde à noite, não adianta pedir para Deus, é o custo do aprendizado. Porque sua mãe fala para passar, você passa, mas não aprendeu enquanto não arder. Mas poderia ter aprendido, enquanto vê um irmão, alguém que sofreu uma dor que você não precisa passar. Por isso que no Livro dos Espíritos pergunta, todo aquele para evoluir precisa passar por todas as provas? Eles falam, não. Você não precisa passar por exatamente cada prova, cada situação. Basta aprender a adquirir a virtude conforme ela foi oferecida. E paciência, por exemplo, você pode adquirir tanto numa cadeira de rodas, quanto sendo dentista, quanto sendo professor de primário, ou qualquer outra coisa da existência. Morando com uma sogra difícil, morando com um filho difícil, você não pode desperdiçar a oportunidade. E a vida não quer que a gente seja esse dentista, cadeirante ou professor. Ela quer que você adquira as virtudes. Porque ao voltar para casa, não somos mais esses. Não temos mais o mesmo corpo que me identificava. Temos o perispírito. Mas em si não é mais o André Luiz médico. E quando ele parou de pedir como André Luiz médico, foi atendido. Por quê? Porque era tão orgulhoso no pedido que não pedia, dava ordens na oração. E quando começar a perceber que somos dependentes, que precisamos da ajuda do Pai, tudo fica melhor, tudo vai valer a pena muito mais certo. Então, o techuvá, Jesus pede à mulher, volta para o caminho, não erra mais assim. Quase que dá uma coisa muito ruim, mas se continuar fazendo, vai acontecer coisa pior. Acontece uma história de um homem, que está no Evangelho 5º também de João, de 1 a 18. Paralítico, que sofria há 38 anos de uma doença em Betesda. Era uma piscina, um reservatório, Betesda, que borbulhava água e quem estivesse ali esperando e pulasse primeiro se curava. E vivia lá esse homem há muito tempo, mas por ser paralítico, tinha dificuldade de ser o primeiro a entrar. Então, quando borbulhava, o cara que estava com dor no olho, a perna boa, pulava lá. Então, ele vivia, segundo o Evangelho, da esmola de alguns, da solidariedade de outros, não podia fazer muita coisa. Jesus chega para ele e faz uma pergunta. Filho, quer ser curado? Não é possível que um Cristo pergunte uma coisa dessa. O que você acha que o cara está fazendo do lado do poço, Senhor? Há tanto tempo. Igual Bartimeu, que era aquele cego que nem tinha nome. Bartimeu é filho de Timeu, não é o nome. Yeshua Bar Yosef é Jesus, filho de José. Então Bartimeu é filho de Timeu. E ele chega e pergunta. Depois do rapaz gritar muito para ele chega e fala, Bartimeu, o que quer que eu faça? Poxa, um Cristo fazendo uma pergunta, não é porque ele não sabe, pode ter certeza. Ele quer saber. Bartimeu, você está refletindo por que você é cego? Você está refletindo por que você fica implorando para eu te curar? Mas você já percebeu que às vezes muitas pessoas que foram curadas voltam a se adoecer? É porque não sai do caminho, do erro. Eu faço uma atitude e você continua fazendo a mesma coisa errada. Então ele pergunta, quer ser curado? E o paralítico explica para ele, mas Senhor,
Estou aqui há muitos anos, mas pela dificuldade de me locomover, quando entra o anjo na água e ela borbulha, não dá tempo de eu pular, já vem outro na minha frente. E Jesus fala isso para ele. Levanta, toma o leito e vai embora, já está curado. E o rapaz consegue, mesmo sem entrar em rio nenhum, e vai embora. Isso era um sábado. Só para comentar algo com vocês. E não podia fazer cura no sábado. Falou, mas você entrou na piscina? Falou, não, um homem me curou. Ele falou, mas hoje é sábado, não pode curar. Quem te falou para andar com o teu leito, que não pode de sábado? Ele falou, aquele me curou, me mandou pegar o leito e vir. E Jesus já tinha desaparecido. Lá no templo, ele encontra outra vez esse rapaz e diz assim, olha que você já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Há uma relação aqui. Você está assim paralítico porque você fez coisa que não devia. Você cometeu um erro, você saiu da linha. Você desvirtuou o caminho, sei lá, porque tomou uma fechada, porque ficou tão bravo, foi lá e criou um problemão para um monte de gente e agora pediu essa encarnação com essa complicação. Quando aqueles homens abrem o teto, desce o leito de um homem paralítico de nascença, Jesus vem e fala para o rapaz, filho, teus pecados estão perdoados, levanta desse leito e anda. Ele associa, houve um pecado, houve um erro, se desviou da linha. Perguntada na questão 921, pode o homem na terra ter uma verdadeira felicidade? O homem é o artífice da própria infelicidade. Mas se praticar a lei de Deus, de muitos males escapará e poderá desfrutar de toda a felicidade do planeta. Volta para a linha. E de coração, não tenho moral alguma para falar nada para vocês. Me vejo como um irmão igual, me esforçando para tentar melhorar. Mas pelo menos algumas vezes em casa, quando estou lá, muitas vezes sozinho, muitas vezes acompanhado da Aninha, mas quase sempre quando estou sozinho, aí me vem um pensamento que não é legal, não é bom, não tenho mediunidade, não sei se foi algum espírito que sugeriu, mas brinco como se o espírito tivesse ou desse lado ou daquele, me sugerindo um pensamento torto que eu não vou fazer. Eu olho para ele e falo assim, você é novo aqui, né, amigo? Você chegou hoje ou não? Esse tipo de coisas eu não cometo mais. Agora, se você me oferecer aquilo, é até legal, é gostosinho, mas não vou fazer. Não devo. Nessa altura do campeonato, meu. Então, já está com a cabeça mais formada, vamos acertar. Vamos levar isso adiante de uma maneira correta. Se vocês decidiram ir por um caminho, uma trajetória que vai nos levar a um lugar muito bom, que chama felicidade, maravilha. Mas vai ter hora que vai precisar ter força para não atender o desejo de vingar, o desejo de atender um prazer em exagero, porque ter prazer em si não é um problema. O problema é quando ele faz mal para a saúde e quando ele desrespeita alguém. Mas quando você for atingido, for incomodado, lembra de uma dessas historinhas, da fechada do trânsito, quando eu estava dando marcha ré, do Landau que não pôde parar. Mas se acontecer com vocês uma história que aconteceu com um homem, essa é bem mais difícil. Lembra então dessa história, mas não se desvia do caminho. Continua firme, com paciência, com amor, com bondade. Não tem ninguém olhando, ótimo, deve ter só o Espírito que anda com você. Dá demonstração para o teu anjo da guarda, ligado diretamente a Jesus, e vai transmitir o que você fez. Se acontecer isso com as coisas que vocês vêm pedindo, cuidado. Um amigo de Belo Horizonte disse um dia a Chico Xavier, Chico, tenho ido ao Centro Espírita Luiz Gonzaga sempre que me é possível. E nas preces tenho rogado a loteria. E vendo a estranheza do médium, o homem acentuou, se eu ganhar, Chico, darei ao Luiz Gonzaga 20 contos. Eu não sei se é muito, mas deve ser um tanto bom. Os dias correram e o homem, de tanto pedir e apostar, ganhou a sorte grande. 200 mil cruzeiros. Quando isso aconteceu, em vez de dar a promessa, sumiu de Pedro Leopoldo.
Ó, tá vendo? Eu fui falar do cara aí, o cara já morreu, né? Eu tenho, às vezes, vergonha de comentar, mas posso falar, vocês são meus amigos, meus irmãos. Teve vezes que eu tentei pedir para acertar os números da Mega da Virada. Ah, tudo bem, ué. E daí? E daí que falou, por que você quer saber os números? O senhor sabe, senhor? Sei. Sabe qual vai cair? Sei, ué. Eu sou Deus, eu sei qual vai ser. O senhor pode me falar? Não vou falar. Por que você quer saber? Porque eu queria fazer caridade. Com 200 milhões, você não vai fazer, filho. Não dou porque te amo. Não dou porque você não merece. E, por favor, não pensem sempre que quando a gente fala, você não merece, é porque não gosto dele. Pelo contrário, não dou porque você não merece, porque eu te amo muito. Porque se eu te der uma bolada dessa, cara, você vai se entrar pelo cano, meu. Porque eu te conheço. E eu não vou dar. Então, olha só o que ele fala. O homem sumiu de Pedro Leopoldo. E se viu Chico por Belo Horizonte, o cara vazou para a capital. Evitava-lhe a presença. Imaginem, costumava dizer, na prosperidade crescente que o céu me concedera. Em minha ingenuidade, prometi uma vez uma dádiva a um centro espírita, que se melhorasse de sorte, daria uma quantia em dinheiro a ele. Quanta asneira, às vezes falamos sem perceber. Daí, amigo, uma coisa boa que você falou. Quantas asneiras falamos sem perceber. Quantas atitudes tolas tomamos sem perceber, imagina. Porque mesmo sabendo que não pode, está achando que vai se dar bem. Mas não vai se dar bem. Porque se for diferente do caminho que Deus criou, vai precisar tomar o retorno igualzinho a um GPS. E o GPS eu acho que é um sinal de Deus para relembrar isso. Porque quando você erra, ela fala, retorno, calculando rota. E às vezes você passa a entrada, os minutinhos somam lá. Uma atitude que você toma errada aqui, às vezes o GPS espiritual fala, 2 encarnações a mais, filho. Para retomar o percurso agora, porque essa foi complicada, hein? Estava dando para atrasar um pouco, para negociar aqui, essa não vai dar. 2 encarnações, retorna. O que vai fazer? Precisa pegar o caminho, perdeu. Então, se perder em São Paulo, não tem entrada. Tem que andar uns 20 minutos para pegar. 14 anos se passaram e o homem da sorte grande morreu. 14 anos só como milionário, que pouquinho, cara. O que dá para fazer com 14 anos? O Henrique nasceu ontem mesmo ele fez 8 anos, meu. 8 anos, cara. O moleque já completou a encarnação já. Passados alguns dias, apareceu em espírito numa das sessões do Centro Espírita Luiz Gonzaga e chegou gritando, Chico, Chico, disse ao médium, tentando em vão abraçá-lo. Preciso pagar a minha dívida, estou tão perturbado. Estou devendo 20 contos ao Luiz Gonzaga e ainda vou trazer o dinheiro. Acalme-se, meu amigo. Agora é tarde, respondeu o médium. O câmbio mudou para você. Não é mais cruzeiro, é bônus hora. E a terra não aceita mais. Mas ele disse assim, mas não se preocupe, a sua fortuna está bem guardada em outras mãos. Por quê? Nada disso, o dinheiro é meu. Já foi seu, meu irmão, não é mais. Você está desencarnado. Ele diz assim, a entidade gritou e acabou perguntando em lágrimas, mas e agora, Chico? O que fazer? E o Chico, com toda a ternura, respondeu, esqueça-se da fortuna e da terra, meu amigo. Nós todos somos devedores de Jesus. Paguemos a Ele as nossas contas e tudo estará bem. Amparado pelos benfeitores espirituais da casa, Chico viu o homem dos 20 contos retirar-se, chorando muito. Quem será que morre esse ano aqui? Pode ter certeza. Desde o começo da palestra, muitos já morreram. E desse salão, será que alguém morre? Será que será eu? Não sei, tomara que não. Tomara que seja um de vocês primeiro. Tomazelli, mais velho que eu, pela lógica, mas
Quem decide isso é Deus, pessoal. Não tem perigo. Amo esse amigo, não estou desejando nada disso. Estou fazendo uma pergunta. Quem será que vai falar? O câmbio mudou, moçada. Não dá mais tempo de pagar. Teve tempo, hein? Ou se teve. Foram muitas os GPS avisando. Não tem jeito. Perdeu a chance. Mas se quiser voltar, volta. E vai ter que arrumar a casa. Se quiser voltar para o caminho, volta. Paulo de Tarso lindamente pede: transformemo-nos pela renovação de nossa mente, para que provem quão é boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Se a gente experimentar quanto é bom, não ter culpa, conseguir se desprender. Por que o rapaz não ia embora? Porque não queria que mexessem na fortuna. Promete dar a fortuna porque já não conseguia mais ter contato. Olha isso, meu. Vai saber quanto tempo esse cara está desencarnado nessa situação? Eu, como dirigente de trabalhador de reunião mediúnica, às vezes conversando com o espírito que eu não quero, eu pergunto: meu, que ano que nós estamos vendo? 1820, 1848, 1900. E você quer teu dinheiro? Ele tem que sair da minha propriedade. Falei, cara, quando é que você vai voltar para o caminho, meu? Deixa o VAR, querido, por favor, é tão fácil, cabe a você decidir. Falou, o André ficou 8 anos no umbral. Quanto tempo vou ficar? 800, se você quiser. 8 segundos também, pode ser. Não é fato um crime, 20 anos. Não tem essa conta. Você que tem que cair em si, dá no pé dali. Richard Simonetti, que desencarnou, falou coisas muito legais. Falou, Tato, não tem problema nenhum morrer e ir para o umbral. É quase certo que passaremos lá. O problema é permanecer naquele lugar. Meu, sai dessa situação. Para de viver essa vida mesquinha, perigosa que vivemos. E quase sempre é dentro de nós, é em nós, e por isso resgato esse pensamento bonito do John Lennon, quando ele decidiu não usar mais droga porque estava apaixonado por uma mulher, a Yoko. Já tinha se divorciado da Cynthia, primeira esposa, casado com a Yoko. Ele declara uma frase muito bonita. Ele diz, o sonho acabou. Acabou o Beatles, acabou o sonho. Mas não se drogue por não ser capaz de suportar a própria dor. Nenhum lugar lhe fará sentir-se uma pessoa melhor. Eu já estive em todos os lugares, mas só me encontrei em mim mesmo. Não tem outro lugar a não ser em nós. O reino está em nós, mas este lugar só tendo boa atitude que vamos conseguir. E para isso, acho que precisa ficar claro que precisamos dar ouvidos às desculpas, ao perdão dos outros, como também de nós. Se você errou, primeiro, perdoe-se. Você é imperfeito. Faz direitinho, pede desculpas, dê a palavra perante Deus que você não quer mais brigar ou que não quer mais errar. Não guarde no seu coração palavras feias, palavras tristes e nem passe isso para frente. Um pedido do Chico, vamos combinar também. Se você ouviu uma fofoca, não conta essa fofoca para ninguém, morre na gente. É duro, mas vamos fazer força. Escuta para não ser grosseiro, mas não fala, não alimenta, não cria nenhuma coisa feia. Então essa aqui, Não guardes e nem fales, coração, palavras que machucam ou que causem aflição. O verbo que escarnece, que esfogueia e envenena, traz em si mesmo a dolorosa pena de amarga frustração. Quantas vezes nós mesmos, trilha afora, no pensamento que se desarvora, nas teias da ilusão, sem motivo ou sem base, para sair do caminho mau e regressar ao caminho do bem, precisamos apenas de uma frase, do carinho de alguém. Na dor que nos renova, quantas vezes na vida a gente espera simplesmente um sorriso para fazer do esforço que é preciso a não perder das lágrimas da prova a paz da fé sincera. Pensem nisto e, portanto, abençoa aquela própria mão que espanca, que magoa. Fel, tristeza e amargura transformam a ternura em grande desventura. Se a mágoa te domina, observe a lição da bondade divina. Se o homem machuca o campo com os horrores da guerra, Deus recobre de verde as úlceras da terra. Se escurece em noite fria, Deus recompõe sem falta os fulgores do dia. Atira-se à fonte uma pedra de lama em espessura, Deus protege a corrente, e a fonte lava a pedra a beijos de água pura, e prossegue indulgente, doce, clara e bendita,
fertilizando o campo em que transita. Isola-se a semente pequenina na clausura do chão. Eis que Deus a ilumina, e ela faz a alegria e a fartura do pão. Que a poda fira a planta com golpes destruidores, pois Deus reveste o tronco dela em auréolas de flores. Conquanto seja em tudo a justiça perfeita, que nos premia, ampara, aprimora e endireita, e pelo poder do amor incontroverso, Deus quer que a sua lei seja cumprida, para a glória de nossa vida, nos mais remotos cantos do universo. Sirva, pois, coração, a tolerância, a paz, a bondade e a união. E embora desprezado, anônimo e sozinho, agradece em silêncio o pranto, a injúria e o espinho, e serve alegremente. Dor é uma nova oportunidade, é uma vida superior. Renda-te a Deus e segue para a frente no caminho certo, pois Deus é caridade, e a caridade ardente a todos nós cobrirá de amor. E esse todos nós podem ser chamados os filhos de Deus. Indo embora, até já tirei o microfone daqui. Se vocês estiverem na cadeira elétrica, sentou lá, e a pessoa permitir que você possa falar uma palavra, 20 segundos, para a pessoa que mais ama vocês na vida, o que vocês falariam? Se você estiver indo, carregando uma cruz injustamente, encontrar com a mãe de vocês e tiver a oportunidade de falar, o que vocês falam para essa pessoa? Pois Jesus teve essa oportunidade quando caiu pela terceira vez com a cruz. Maria aproxima-se dele, olha para ele com aquele olhar triste, dolorido, fala: "Ah, filho." E ele fala uma coisa muito bonita, pessoal. "Mãe, veja, eu renovo todas as coisas." Se em 2019, como não foi em 2018, não foi em 2017, não foi desde 1976, quando eu reencarnei, não mudar um pouquinho, eu vou precisar voltar. Quantas vezes ainda Deus achar para mim fazer um filho perfeito. Mas quando Jesus falou para a gente: "Eu vou preparar um lugar, e quando tiver preparado, eu tomo vocês para mim mesmo." Onde é esse lugar que um Cristo vai que não está pronto? Não é lá, é dentro, é meu coração, é o meu espírito. E quando estiver pronto, filho, lá onde eu estiver, vós também estejais. Que eu tenha conseguido estimular você num ponto a não errar mais nisto, e a gente junto caminha para, quem sabe, no próximo ser um regenerador. E quando lhe perguntarem quando vai chegar o planeta regenerador, responda sem medo: para mim ele já chegou. Que o Mestre nos abençoe.